Pode ir, você consegue ler aí? Consigo. Então bora então. Então vamos só fazer uma cabeça aqui da chamada e você já começa. Olá para quem está ouvindo aqui o nosso encontro, nossa reunião. Estamos continuando a leitura de Psicologia do Inconsciente, do Jung. Estamos aqui no quarto encontro. E bora lá, Ronald, pode começar. Começa pelo Quis, é? Isso, quis o destino. Quis o destino, que é um dos primeiros discípulos de Freud, Alfred Adler, estabelecesse um conceito de essência da neurose baseado exclusivamente no princípio do poder. É interessantíssimo e particularmente estimulante ver como as coisas vistas sob enfoques opostos têm um aspecto inteiramente diverso. Antecipando a principal contradição, quero mencionar de início que para Freud tudo é efeito estritamente causal de fatos anteriores, e para Adler, ao contrário, tudo é manobra condicionada pelo fim. Vejamos um exemplo bem simples. Uma jovem senhora é acometida por acessos de medo. Durante a noite, acorda de um pesadelo com um grito dilacerante. Depois, mal consegue acalmar-se. Agarra-se ao marido, fazendo-o jurar que nunca a abandonará. Repetir constantemente que a ama, etc. Pouco a pouco, seu estado evolui para uma asma nervosa. Passa a ter acessos mesmo durante o dia. Num caso desses, a prática freudiana entranha-se imediatamente na causalidade interna do quadro patológico. Quais conteúdos dos primeiros sonhos de pavor? Touros selvagens, leões, tigres, homens maus a atacavam. Quais as associações da paciente? O seguinte episódio ocorreu quando ainda era solteira. Foi numa estação termal nas montanhas. Jogava-se muito tênis, como costuma acontecer. Tratavam-se novos conhecimentos. Encontrou um italiano, jovem, exímio tenista, que à noite costumava tocar violão. Começaram um flerte inocente que os levou a passear ao luar. O temperamento italiano irrompeu inesperadamente nessa hora, para grande susto da moça inexperiente. Ele a olhava de um jeito que nunca mais pôde esquecer. Esse olhar continua perseguindo-a até nos sonhos. Mesmo os animais selvagens que a perseguem olham-na desse jeito. Será que o italiano foi mesmo o primeiro a olhá-la assim? Outra reminiscência esclarece-nos a esse respeito. Aos 14 anos, a paciente perdera o pai num acidente. Este era um homem mundano e viajava muito. Pouco antes de sua morte, levara consigo a Paris, onde estiveram, entre outros lugares. Agora o meu francês é horrível. O Folier Perguer, sei lá. A saída do teatro houve uma cena que na hora não o impressionou muito. Subitamente, uma mulher muito maquiada foi se encostando no pai com incrível atrevimento. Olhou assustada para ele, perdendo ver o que ia dizer, e viu exatamente aquele olhar, aquele fogo animal nos olhos. Algo de inexplicável passou a persegui-la, dia e noite.
A partir desse momento, seu relacionamento com o pai modificou-se. Ora, irritadiça, agrediu, ora o amava perdidamente. Tinha crises de choro sem motivo. Quando seu pai comia em casa, engasgava com muita facilidade a mesa, e esses acessos terminavam com sufocações que, em geral, a deixavam 1 a 2 dias sem voz. E isso, durante algum tempo, ao receber a notícia da morte do pai, foi acometida de uma dor estranha, que culminava em crises histéricas de riso. Mas pouco tempo depois acalmou-se e seu estado já melhorando rapidamente. Os sintomas neuróticos desapareceram quase por completo. Uma névoa de esquecimento pousou sobre o passado. O incidente com o italiano era o único que ainda remexia coisas que amedrontavam. Naquela ocasião, separara-se bruscamente do rapaz. Casou-se alguns anos depois. Só depois do segundo filho é que começou a neurose, isto é, no momento em que descobriu no marido um interesse carinhoso por outra mulher. Nessa história há muito a perguntar. Por exemplo, onde fica a mãe nisso tudo? O que se sabe é que a mãe era muito nervosa e tinha passado por todos os sanatórios e tratamentos possíveis e imagináveis. Também sofria de asma nervosa e de sintomas de medo. Pelo que a paciente se lembrava, o casal vivera muito distante um do outro. A mãe não compreendia o pai. A paciente tinha sempre a impressão de compreendê-lo bem melhor. Era nitidamente a preferida do pai. Em contrapartida, sentia bastante frieza em relação à mãe. Essas indicações deveriam ser suficientes para se ter uma ideia da evolução da doença. Por trás dos sintomas apresentados estão as fantasias que, à primeira vista, se associam ao episódio do italiano, mas que, no mais, se referem claramente ao pai. Este, devido ao casamento infeliz, deu prematuramente à filha o ensejo de conquistar um lugar que normalmente deveria ter sido preenchido pela mãe. Atrás dessa conquista, esconde-se evidentemente a fantasia de ser a mulher ideal para o pai. Os primeiros sintomas da neurose aparecem no momento em que a fantasia sofreu um forte abalo. Provavelmente o mesmo abalo sofrido pela mãe, mas ignorado pela filha. É fácil compreender os sintomas como expressão de amor frustrado e rejeitado. O engasgamento vem daquela sensação de aperto na garganta, conhecido fenômeno que, em geral, acompanha as aflições intensas, aquelas que não conseguimos engolir totalmente. Como é sabido, as metáforas de linguagem referem-se frequentemente a fatos fisiológicos desse tipo. Por ocasião da morte do pai, seu consciente ficou muito triste, mas sua sombra ria, exatamente como Tilly Eulenspiegel, que se aborrecia quando o caminho o levava monte abaixo, mas se animava todo na subida, por mais íngreme que fosse, sempre na expectativa do que estava por acontecer. Quando o pai estava em casa, sentia-se aborrecida e doente. Cada vez que ele viajava, sentia-se melhor, tal como acontece aos incontáveis esposos e esposas que ainda guardavam bem guardado o doce segredo de que já não são mais tão indispensáveis um ao outro. Prova de que o inconsciente tinha certa razão de estar risonho. Foi o período de plena saúde
que veio logo após. Conseguiu fazer com que todo o seu passado se submergisse. Só o episódio do italiano ameaçava trazer à tona o seu mundo abismal. Mas, num gesto rápido, bateu a porta, mantendo sua saúde em bom estado. Até que o dragão da neurose chegou sorrateiramente quando ela se considerava fora de perigo. Naquele estado, por assim dizer, de plenitude de esposa e mãe. A psicologia sexual diz que a origem da neurose está no... Eu acho que seria uma tradução ID, né? Ah, tá, no ID. Nós tínhamos no ID. No fundo, doente ainda, não está desligado do pai, talvez seja ID. Para mim. Uhum. É o motivo porque lhe volta à memória o momento que se descobriu no italiano, o mesmo olhar estranho que tão profundamente a impressionara no pai. É um quebra-cabeça, né? Essas lembranças foram reavivadas quando de uma experiência análoga com o marido, constituindo o estopim da neurose. Por isso, se poderia dizer que o motivo da neurose é o conflito entre a fantasia da relação erótica infantil com o pai e o amor do esposo. É isso que você falou, é muito importante. Eu acho que uma coisa assim, interessante a ser dita nessa altura é que existem certos ganchos que são no nosso inconsciente, que, como estão no inconsciente, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo, e eles vão levando a gente para certas neuroses. Você pode perceber que essas coisas aí já estavam nela, mas precisava de algum gancho para ele reavivar. Olha que palavra interessante. Ó. Essas lembranças foram reavivadas quando de uma experiência análoga com o marido, constituindo o estupim da neurose, ou seja, ela já estava já de algum momento na cabeça dela com isso, mas não tinha um estímulo externo. Percebe como é Sim, interessante? sim, porque tudo começa na infância, né? Uhum. E tem mais um detalhe. Essa paixão pelo italiano pode ser uma paixão, porque tem uma hora que ele fala sobre a linguagem, né, que eu achei interessante. Hum. Que pode ser que seja uma paixão pela linguagem, Sim, entendeu? O diferente, parece que ela é francesa, não é isso? isso. Ela é francesa e se apaixona por um italiano. Então pode ser a cultura, as barreiras culturais, entende? Uhum. Pode ser uma coisa mais próxima do cálculo da linguagem, vamos dizer assim, mas pode ser uma coisa mais sutil, pode ser social, cultural, econômico. Exatamente. Pode falar, Jefferson. Boa noite. Então, só Boa noite. complementando aí o que vocês já estavam comentando. Essa paixão inconsciente pelo pai veio de uma situação em que a mãe tinha uma grande dificuldade de compreendê-lo, né? E a filha se viu como essa pessoa que podia compreender o pai e ao mesmo tempo poderia ser uma esposa melhor, mas de forma inconsciente, é claro. Uhum. Ah, não. Tá aqui, porque lembra que a mãe dela estava em sanatórios, né? Ó, você pode ver. O que você sabe é que a mãe era muito nervosa e tinha passado por todos os sanatórios de tratamento possíveis e imagináveis. Também sofria de asma nervosa e do sintoma do medo. Pelo que a paciente se lembrava, o casal vira muito distante um do outro. Então ela começou a ter uma fantasia com o pai. A mãe não compreendia o pai, a paciente tinha sempre a impressão de compreendê-lo bem melhor. Era nitidamente a preferida do pai, em contrapartida, sentia bastante frieza em relação à mãe. Você percebe que também há um objeto parcial pela situação?
Que ela compreendia Como mais. assim? Como assim um objeto parcial? Porque, por exemplo, nesse caso, talvez não caiba um objeto parcial, mas talvez, pensando melhor. Porque como ela está afastada da mãe, que ela cria uma fantasia da mãe, que a mãe é fria, mas a mãe não é que a mãe não tinha escolha dela, porque a mãe sofria de nervosismo. Então ela meio que cria uma fantasia de afastamento, apesar da situação, ela também cria uma fantasia por cima disso, e daí na cabeça dela ela gera isso aqui, ó. Que ela tem, a paciente tinha sempre a impressão de compreendê-lo bem melhor, né? O pai, né? Do que a mãe. A mãe não Uhum. compreendia o pai, tá vendo? Porque claro que a mãe não vai compreender o pai, porque ela passava por sanatórios e tratamentos e tudo mais. Ficava distante. Isolada. Exatamente. Só que muitas vezes você cria uma fantasia por cima disso, e aí você meio que faz uma quebra, né? Faz uma quebra. O que eu Tá. acho que é, mas pode não ser. E só para entender, isso aí é aos 14 anos? Foi. Boa pergunta. Aqui. Eita, agora você me pegou. Porque depois ele fala, né? Fantasias eróticas infantis com o pai. Aí eu Ó, fiquei pensando. aqui, ó. Outra reminiscência esclarece-nos a esse respeito. Aos 14 anos, era a paciente perder o pai num acidente, Então é antes dos 14. antes dos 14. Esse era um homem mundano e viajava muito. Mas sabe o que é interessante? Agora pensem comigo. O pai também não deveria ficar muito com ela. Por isso que ela foi atrás de um estrangeiro. Olha aí. Compensação. Uhum. Tá vendo como tem muita camada? Aí, tanto é que daí ela tem aquele trauma que o pai ficava engasgando, lembra? Ela falava que o pai ficava engasgando e ficava um tempo sem voz. Aí faz o Aí trauma entra, aqui, né? entra a questão da linguagem, né? Ficar É, sem, ficar sem falar. isso. Ó, Agora eu tanto não é entendi isso. Por que que ficar sem falar seria um problema do inconsciente, aliás, da linguagem, não do inconsciente? porque eu acho que talvez, não vou dar uma certeza, talvez para o Jung seja semelhante o conceito de inconsciente como linguagem, igual Sim, Lacan. sim. Talvez seja isso, mas eu não vou te dar uma certeza, porque pode não ser. É. Não sei também. Bom, vamos continuar. Mais alguma coisa? Ó, também tem uma outra coisa aqui que ela fala, ó. Uma névoa de esquecimento pousou sobre o passado, ó. Uma névoa de esquecimento. Poético, hein? Vamos ver aqui, cadê? Aqui, ó. Quer continuar, Jefferson? Posso continuar, sim. Tá no Aqui, ó. entanto agora, né? No entanto, isso. No entanto, se observarmos o mesmo quadro patológico do ponto de vista do outro impulso, isto é, do impulso da vontade de poder, a coisa muda completamente de figura. A precariedade da situação conjugal dos pais era uma excelente oportunidade para o instinto de poder infantil. Ora, o impulso de poder exige que o eu fique por cima, isto é, domine de qualquer maneira. A integridade da personalidade tem que ser preservada, custe o que custar. Toda e qualquer tentativa do meio, no sentido de obter uma submissão do sujeito, por mais tênue que seja, é respondida por um protesto masculino, na expressão de Adler. A decepção da mãe e sua fuga para a neurose proporcionaram, portanto, uma oportunidade única para o desdobramento do poder e para que ela ficasse por cima. O amor e o comportamento irrepreensível são armas extremamente adequadas para se alcançar a meta do ponto de vista do impulso de poder. A virtude, não raro, serve para forçar o reconhecimento dos outros. Desde criança, ela soube angariar os favores do pai, por um comportamento particularmente solícito e afável, e colocar a mãe a seus pés. Não foi por amor ao pai,
O amor só foi usado como meio de se impor. O acesso de riso que teve quando o pai morreu é uma prova eloquente do que acabamos de dizer. Tendemos a repelir esse tipo de explicação por acharmos que desvirtua o amor ou por considerá-la uma insinuação de má-fé. Mas, convenhamos, reflitamos um pouco e olhemos o mundo tal como é. Então, nunca vimos as incontáveis pessoas que amam e acreditam no seu amor só enquanto não atingiram o seu objetivo, e que depois lhe viram as costas como se nunca tivessem amado? E afinal, será que a natureza também não age assim? Será que pode existir um amor sem finalidade? Se existe um amor assim, pertencerá às mais altas virtudes, e estas são finalmente bem raras. Além disso, talvez seja uma tendência nossa a não pensar muito na finalidade do amor, porque se o fizéssemos, poderíamos descobrir coisas que lançariam uma luz não muito lisonjeira sobre o nosso amor e seu valor. Então, vamos recapitular. A paciente teve um ataque de riso quando o pai morreu. Logo, estava definitivamente por cima. Tratava-se de um riso histérico, sintoma psicógeno, produzidos por motivos inconscientes e não pelo eu consciente. Não devemos subestimar essa diferença, que permite ver igualmente onde e como se criam certas virtudes humanas. A contrapartida dela foi para o inferno, ou em palavras mais atuais, para o inconsciente, onde há muito se acumulam os opostos das nossas virtudes conscientes. Assim, por pura virtude, nada queremos saber do inconsciente. Aliás, o cúmulo da prudência virtuosa é afirmar que o inconsciente não existe. Mas, infelizmente, acontece conosco o mesmo com que o irmão Medardo no Elixir do Diabo, de Hoffmann. Temos em algum lugar um irmão tenebroso e pavoroso, ou seja, o nosso contrário em pessoa, ligado a nós pelo sangue, que conserva tudo e maldosamente armazena o que gostaríamos que desaparecesse da nossa frente. Peraí. Temos mais uma citação de uma literatura. Já leram esse livro? Não, vocês já leram? Não conhecia. E aí, Ronald? Não, conheço também não. Tá vendo? É isso que eu falo para vocês. A literatura ela é muito rica de personagens que nós podemos estudar. Ontem foi citado Fausto, de Goethe. E hoje, mais uma citação que depois eu vou ter que procurar para ver do que se trata esse livro. E daí, estou com certeza, se eu achar em PDF, jogar no nosso grupo lá, já que ele está citando. Interessante, né? Me lembra também Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Já leram? Não li. É legal? Acho que já. É bom, muito interessante, é muito interessante. Dostoiévski é um gênio nessas coisas. Nisso ele foi brilhante. Quer continuar, Jefferson? Quero. Aí eu só queria aproveitar, né, já que a gente parou sobre falar do Elixir do Diabo, que eu pesquisei assim um resuminho desse livro. Ele foi publicado em 1815, 1816, então ali no início do século XIX, e é uma das obras mais sombrias e complexas desse autor, e é um marco para a literatura gótica e também psicológica, porque ele explora esse aspecto duplo, a loucura e a herança maldita. E um resuminho ali da trama é narrada em primeira pessoa por Medrado, que é um monge caputinho, que vive em um mosteiro, e nesse mosteiro se guarda relíquias sagradas. Entre elas estão garrafas de vinho que teria sido usada pelo diabo para tentar um santo monge conhecido como Santo Antão. E aí o restinho eu deixo para vocês ficarem curiosos mesmo. Cadê o PDF? Manda o PDF. Não deixa... Depois você envia o PDF. Ah, bom, não vai fazer serviço para metade. Pode falar, Ronald.
Só destacando que existe na literatura a possibilidade de você trabalhar com ambiguidade, né? Quando na linguagem do inconsciente, eu não sei se isso está no Jung, eu não conheço Jung, mas no Lacan, o inconsciente ele é ambíguo. Quer dizer, você diz e desdiz, né? Você pode afirmar algo e depois contraditoriamente desafirmar que é aquilo que você afirmou. E quando você trabalha com um sujeito, por exemplo, muito com linguagens muito técnicas, por exemplo, a matemática, a lógica, o direito, existe sempre o inconsciente ali, entendeu? Porque é uma linguagem sentencial que usa sentenças, mas o inconsciente não trabalha assim. E você não pode deixar transparecer o inconsciente. Mas para quem conhece a linguagem do inconsciente ou estuda isso, você percebe claramente quando, por exemplo, um operador do direito, um advogado, um juiz, ou um matemático, um gramático, um lógico, quando ele usa essa linguagem muito afirmativa, muito coerente, você percebe que existe uma sinuosidade por trás, entendeu? Que os não formalistas, eles não, para eles é tranquilo. Não tem problema eu dizer uma coisa e entrar em contradição. A contradição não é um problema. Mas para a maioria dos lógicos e dos juristas, etc., é um problema. Só que a linguagem do inconsciente, ela é ambígua. Ela como a gente é difícil de entender essa personagem aí, principal, né? Porque ela é cheia de atravessamentos, entendeu? Ela foi atravessada pela mãe, que é doente nervosa, o pai, que não tratava, não tinha tempo para ela, depois ela casou, não deu certo, aí investiu num cara que era italiano e que também foi só uma paixão. Uhum. Então é cheio de sinuosidades. Por quê? Porque o inconsciente dela, ao meu ver, né? Pessoas assim mais. Tem pessoas que têm uma tendência maior a isso, de não conseguir recalcar o inconsciente. Sim. O inconsciente, como ele diz várias vezes aí durante a leitura, é algo que está por sobre, né? Está acima. É como se o inconsciente tivesse acima dessa linguagem que faz soluçar, que faz engolir a saliva, entendeu? Essa linguagem que eu tenho curiosidade de entender. Não sei Sim. se eu arrudiei muito e se não deu para entender nada. Tem um livro, mas a gente não vai ler, ele chamado Freud e o Inconsciente. É muito legal. Tem em PDF, tá? Depois eu vou ver se eu lembrar, eu jogo no grupo lá, Uhum, beleza. beleza? Jefferson, quer continuar? Quer seguir aqui a partida? Vou continuar aqui. Beleza. Então, né, a gente estava falando sobre, ele usou essa citação, né, do irmão Medrado no Elixir do Diabo. Então, o nosso inconsciente tem essa capacidade, né, de guardar e conservar em nós coisas que a gente não queria que fossem guardadas e conservadas, né, como esse irmão tenebroso e pavoroso. Então, continuando, a nossa paciente teve o primeiro surto de neurose no momento em que percebeu que havia algo no pai que lhe escapava ao controle. Fez-se uma grande luz. De repente, viu para que servia a neurose da mãe. Quando topamos com algo que não conseguimos submeter pela razão ou pelo charme, existe um mecanismo, até então desconhecido para ela e que a mãe já lhe havia descoberto: a neurose.
Donde a imitação da neurose da mãe? Pois é, mas para que serve a neurose? Perguntaremos admirados. Qual a sua finalidade? Alguém que já conviveu com uma pessoa declaradamente neurótica sabe perfeitamente bem quanto se consegue através da neurose. Não há meio mais eficaz de tiranizar toda a casa. O efeito obtido por problemas de coração, acessos de asfixia, convulsões de todo tipo, é enorme e quase infalível. Desencadeia ondas de compaixão, ansiedades sublimes dos pais, sinceramente preocupados, um corre-corre de criados, telefonemas, médicos chamados com urgência, diagnósticos difíceis, exames minuciosos, despesas consideráveis, e no meio de toda essa agitação, o inocente sofredor, a quem se agradece calorosamente quando cessam os espasmos. A menina descobriu essa manobra infalível, para empregar o termo adleriano, e passou a empregá-la com êxito cada vez que o pai estava por perto. Quando o pai morreu, pôde dispensá-la, pois estava definitivamente por cima. O italiano foi descartado imediatamente quando quis acentuar a feminilidade dela através da oportuna satisfação de sua masculinidade. Peraí. Depois surgiu a proposta de um casamento conveniente. Amou e conformou-se sem queixas a papel de esposa e mãe. Enquanto se impunha e era admirada, tudo correu às mil maravilhas. Mas, assim que o marido demonstrou um ligeiro interesse extraconjugal, teve que recorrer de novo àquela antiga manobra eficientíssima, isto é, ao uso indireto da violência. Deparara de novo, dessa vez no marido, com aquilo que no pai já lhe fugira ao controle. Do ponto de vista da psicologia do poder, a coisa é vista dessa forma. Temo que o leitor possa vir a ter uma reação semelhante à daquele CAD, que, ouvindo o procurador de uma das partes, disse: Falaste bem, vejo que tens razão. Depois, falou o procurador da outra parte. O CAD, cocando a cabeça, disse: Falaste bem, vejo que tu também tens razão. O papel desempenhado pelo impulso do poder é excepcional, isso é incontestável. É verdade que os complexos de sintomas neuróticos também são manobras sutis que vão inexoravelmente ao encalço dos seus fins com uma incrível tenacidade e uma esperteza sem igual. A neurose é orientada para um fim. O grande mérito de Adler foi ter provado isso. Mais uma vez ele fala de Adler aqui, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre. Uhum. Ele foi um crítico depois de Freud, né? Ele foi aluno e depois ele foi um crítico, né? Alfred Adler. Tá bom. Mas qual dos dois pontos de vista, afinal, é o verdadeiro? Essa pergunta poderia criar confusão na cabeça da gente. Não podemos simplesmente sobrepor essas duas explicações, pois são absolutamente contraditórias. Num dos casos, Eros e seu destino são a realidade suprema e decisiva. No outro, é o poder do eu. No primeiro caso, o eu não passa de uma espécie de apêndice do Eros. No segundo, o amor não passa de um meio para se atingir a meta, que é dominar. Quem valoriza o poder do eu, revolta-se contra a primeira concepção. Mas quem dá importância a Eros, nunca há de reconciliar-se com a segunda. Cara, que interessante. Que ele está contraponto nessas duas possibilidades. A possibilidade de ser uma questão do Eros, essa fantasia inconsciente, e essa questão do poder do eu. Sim, não é muito interessante? Eles justamente, olha de onde ele veio de Nietzsche e praticamente é uma pulsão diferente, né? Sim. Eu fiquei pensando muito ontem. Falei, caramba, mas então tem uma terceira pulsão, né? A da morte, de vida e do poder. E pelo que parece, eu só termino de falar e o Ronald já fala. Pelo que parece, Freud ele não dá muita atenção ao poder, porque ele chega a dizer, né, que o eu
não é senhor da sua própria casa. Então ele está sempre sendo esse intermediário entre o superego e as ideias. E essa questão do poder, pelo que está falando aqui, né, em Jung, ela vem do eu, né? O eu quer ter o poder. Uhum. E você vê que as neuroses são manobras, né? Isso que é interessante. Quer falar alguma coisa, Ronald? Não, você já falou que eu ia falar, que são manobras. Eu, Ah, eu, eu ia usar outros termos. Teve um texto que a gente, eu não sei se você lembra, Rafael, que a gente leu, agora eu não me lembro qual foi exatamente, que trata de interrupções. Você lembra disso? hum. Boa noite, Vanessa. É Pode como é falar, o Ronald. nome do texto? Eu estou tentando lembrar aqui o nome do texto. Aquele sobre o prazer, como é o nome? Além do princípio do prazer. Além do princípio do prazer. Pronto, aquele texto ali é fantástico. Uhum. E ele fala do investimento libidinal, né? Uhum. E ele diz que esse investimento libidinal tem lacunas e tem como se fossem interferências, uma coisa assim. Uhum. Sim, sim, Porque, eu lembro. porque a gente pensa que o investimento libidinal, por exemplo, a pessoa teve uma pulsão muito forte durante a infância por gatos. Vou só dar um exemplo. Quer dizer que ela vai ter sempre a mesma pulsão por gatos a vida toda, como se Uhum. fosse uma continuidade, só que ele é descontínuo, entendeu? Uhum. Você pode ser apaixonado por gatos na infância e tornar-se um adulto que não gosta de gatos. Uhum. Sim, sim. Isso E tem outras posições que são a vida inteira. outras pulsões são a vida inteira. É, Mas perfeito. depois eu vou pegar esse texto depois, eu vou dar uma lida novamente, porque eu releio, mas falta alguma coisa, porque a linguagem dele é muito técnica, muito fisiológica mesmo, Sim, é bem biológico, exatamente. bem biológica. É a cara de Freud, né? É, É. Bom, então eu vou ler aqui a última parte aqui. 4. O problema dos tipos de atitude. Como as duas teorias escritas nos capítulos anteriores são inconciliáveis, é preciso encontrar um ponto de vista acima delas, em que a unificação seja possível. Não podemos condenar uma simplesmente para favorecer a outra, por mais cômoda que seja essa solução. Porque quando as duas teorias são examinadas sem parcialidade, não se pode negar que ambas contêm verdades fundamentais. Olha que fantástico. Por mais contraditórias que sejam, uma não exclui a outra. A teoria freudiana nos seduz por sua simplicidade, a tal ponto que quase nos causa lástima ao ser atacada por uma afirmação em contrário. O mesmo vale para a teoria de Adler, que também é de uma simplicidade luminosa e convence tanto quanto a de Freud. Não surpreende, pois, que os adeptos de ambas as escolas se aferrem intransigentemente às suas respectivas teorias certas, porém unilaterais. É humano e compreensível que não estejam dispostos a renunciar a uma teoria belíssima e perfeita, trocando-a por um paradoxo ou, o que é pior ainda, perdendo-se na confusão de pontos de vista contraditórios. Como ambas as teorias são amplamente certas e, ao que parece, explicam a matéria, é óbvio que a neurose deve ter dois aspectos contraditórios, um dos quais é aprendido pela teoria de Freud e outro pela de Adler. Olha aí, gente. Olha que fantástico. Tá vendo? Por isso que não dá para ter escolinha no negócio. Não tem, tá vendo? Ele mesmo tá falando, não dá para escolher. É as duas e acabou. Como é que um cientista só vê um lado e um outro só o outro? Porque cada um pensa que sua posição é a única válida. Provavelmente porque ambos veem na neurose, antes de tudo, aquilo que responde à sua característica pessoal. É pouco provável que os casos de neurose que Adler chegou a analisar tenham sido inteiramente diversos do que Freud conhecia.
É lógico que ambos tenham partido de um mesmo material de experiência, com a peculiaridade de cada um fazer chegar as coisas de maneiras diferentes. Desenvolvem opiniões e teorias totalmente diversas. Adler vê como um sujeito que se sente inferior e derrotado procura ceder a uma superioridade ilusória mediante protestos, manobras e outros estratagemas adequados indiscriminadamente contra pais, educadores, superiores, autoridades, situações, instituições, ou seja lá o que for. Até a sexualidade figura entre os estratagemas. Essa concepção está baseada numa supervalorização do sujeito, em face do qual as características e a significação dos objetos desaparecem por completo. Esses são considerados, no máximo, como portadores da tendência repressivas. Creio não estar equivocado na minha suposição de que a relação amorosa entre os seres que visam os objetos também sejam considerados por Adler como dimensões essenciais. Em sua teoria da neurose, porém, não lhe é atribuído o papel principal, como na de Freud. Freud vê seu paciente constantemente na dependência de e relacionado com objetos importantes. Pai e mãe exercem um papel fundamental. Todas as influências ou condicionamentos que eventualmente ainda venham a ter importância na vida do paciente remontam em casualidade direta a essas potências primordiais. Peraí, que está muito bonito o texto. O conceito de transferência, ou em outras palavras, a relação paciente-análise, é a pista de resistência de sua teoria. Sempre se deseja um objeto especificamente qualificado, ou então se lhe opõe resistência. Isso, invariavelmente, de acordo com o modelo da relação com os pais adquirido na primeira infância. O que brota do sujeito é essencialmente um desejo cego de prazer. Mas esse desejo sempre recebe essa qualidade de objeto específico. Para Freud, os objetos são de extrema importância e têm quase exclusividade da força determinante, ao passo que o sujeito se torna surpreendentemente insignificante e, na realidade, não é mais do que uma fonte do desejo de prazer, ou uma morada do medo. Como já salientamos, Freud também conhece os impulsos do eu, mas essa expressão já basta para indicar que a sua ideia do sujeito é diametralmente diversa da dimensão especial que cabe ao sujeito na concepção adleriana. Sem dúvida, ambos os cientistas veem o sujeito em relação ao objeto, mas que diferença no modo de ver essa relação? Em Adler, a ênfase é posta num sujeito que se afirma e procura manter sua superioridade sobre os objetos, sejam elas quais forem. Em Freud, ao contrário, a ênfase é posta inteiramente nos objetos que, conforme suas características especiais, são proveitosas ou prejudiciais ao desejo de prazer do sujeito. E aí, gente, o que vocês estão achando? Nada ainda? Você pode voltar lá para o primeiro parágrafo? Bora, vamos voltar. Volta. Pronto, tô aqui. Pronto, esse aí que vocês como é que se diz? Eu destaquei. Achou aí, Uhum. destacou. Não podemos condenar uma simplesmente para favorecer a outra. Qual é essa outra teoria? Uma é a teoria do Jung, né? E a outra é do Adler. E qual é essa teoria do Não, Adler? ele está comparando a do Adler e do Freud. Ah, sim. São essas duas teorias que ele está falando. Ele não expôs a dele. Ele só pegou do Freud e do Adler e falou assim: olha só, as duas têm o mesmo peso. Se não é, por mais contraditórias que seja, uma não exclui a outra. Entendeu? Então, Porque, por exemplo, você pode ter uma teoria mais simbólica do inconsciente e uma teoria que, só um exemplo, né, que foque nas pulsões. Sim. E elas não se excluem. Uma complementa a outra, né? Sim. Só que o problema aí que tá é que quando você trata de teorias, que a gente está lendo teorias de pessoas que já morreram, né? Uhum. Mas se você for tratar de pessoas vivas, elas vão ter o direito de defesa, né? E o Freud não tem mais o direito de defesa. Uhum.
Quem vai defender são os freudianos. Sim. Mas o Freud mesmo não tem mais como defender. Então, o caso é que você pega duas teorias muito parecidas, uma teoria que não quer negar a outra, mas diz, eu estou apenas fazendo um exemplo. Uhum. Eu pensei que fosse Jung, fosse uma teoria mais simbólica. Não, é uma teoria mais simbólica. E a outra é uma teoria menos simbólica, menos formal, procura aspectos mais pulsionais ou mais traumáticos do inconsciente. E uma não anula a outra. Não anula. Pois é. Mas é isso que ele fala, ó. Ele até faz uma crítica que eu acho muito interessante, especialmente nos dias atuais. Como é que um cientista só vê um lado e outro só o outro? Provavelmente porque cada um pensa que a sua posição é a única válida. Entendeu? Olha que problemão que ele jogou. As duas são válidas. As duas são válidas. Esses dois questionamentos me fez lembrar muito aquela frase de Sartre, né? Que o inferno são os outros. Uhum. Sim. Tá, as duas são válidas, mas como é que você resolve isso? Porque se você tem duas teorias que tratam do mesmo assunto e as duas teorias são válidas, qual é o critério que eu uso para escolher essa teoria? Nenhuma, você usa as duas. Eu uso a que se adaptar melhor. Porque as duas não são contraditórias, porque do mesmo jeito que você tem o instinto, você também tem uma vontade de poder. O ser humano ele é Não, mas composto. aí fica uma confusão, porque se eu for usar, pelo menos na psicanálise, se eu for usar isso para tratar de um paciente, eu vou dizer assim, não, mas a vontade de poder se adequa mais do que, como foi que você falou? O ID, o Do que instinto. o instinto. Aí quais são as consequências disso? Como é que eu sei que isso vai dar certo? Porque na psicanálise tudo é um investimento, né? Uhum. Eu não sei se vai dar certo. Eu estou tentando, é experimental. Eu não sei se isso embanana, porque nós somos, por natureza, embananados também. Temos nossa natureza complexa, de várias camadas acerca da mesma coisa. Então, não sei se ele está falando de camadas diferentes que, por mais que sejam contraditórias, ainda estão no mesmo ser. Entende? Mas talvez seja necessário te ler mais o texto para entender se ele vai por algum ponto, com alguma ponte que conecta as duas e responda essa sua pergunta. Quer dizer que elas são contraditórias e válidas ao mesmo tempo. Exatamente. É o que ele falou. Entendi. Entendi. E como é que se chama isso, o nome técnico disso? Não sei, talvez paradoxo? Não sei. Paradoxo de quê? Não sei, talvez um paradoxo da neurose, talvez. Hum, Não sei também, não sei. Vamos ver o que aham. ele fala. Quem sabe tá um pouco no texto. Não sei também, porque ele tá falando de neurose. Ele tá falando de partir da neurose e tá dando duas interpretações da neurose. Uma deliriana e outra freudiana. E ele tá dizendo que as duas são válidas e as duas são contraditórias. Então talvez ele dê uma esclarecida aí, melhore um pouco o argumento. Podemos seguir? Sim, podemos. Vamos lá então. Essa disparidade não pode ser outra coisa senão uma diferença de temperamento, uma posição entre dois tipos de espírito humano, um dos quais o efeito determinante provém preponderantemente do sujeito e no outro do objeto. Uma posição mediana, que seria, digamos, a do senso comum, admitiria que a atuação humana é condicionada tanto pelo objeto quanto pelo sujeito. Ambos os estudiosos argumentam que sua teoria não pretende ser uma explicação psicológica do homem normal, mas uma teoria da neurose. Sendo assim, Freud deveria explicar ou tratar muito os seus casos pelo enfoque de Adler,
Este, por sua vez, deveria, em outros tantos casos, fazer sérias concessões aos pontos de vista defendido por seu ex-professor. O que, no entanto, não foi o que se deu, nem com um nem com o outro. Observando o dilema, eu me pergunto: será que existe pelo menos dois tipos diferentes de pessoas, um dos quais se interessa mais pelo objeto e outro por si mesmo? E podemos nos dar por satisfeitos com a explicação de que um deles só vê um lado e o outro só o outro, e que por isso os resultados são diametralmente diferentes? Como já dissemos, seria absurdo admitir que o destino faça uma escolha tão sutil dos pacientes que cada grupo caia nas mãos do médico que não convém. Há muito tempo venho percebendo, tanto no que me diz respeito quanto em relação a meus colegas, que tratamos com relativa facilidade em certos casos, ao passo que a outros não há meio de acertar. Olha aí que interessante. É de importância capital para o tratamento o fato de que se estabeleça ou não uma boa relação entre o médico e o paciente, aliança terapêutica, olha aí. Caso não se crie um relacionamento natural e de confiança dentro de um curto espaço de tempo, é melhor que o paciente escolha outro médico. Olha que belo conselho. Também, nunca me envergonhei de recomendar a outro colega um paciente cujo tipo não se entrosasse com o meu ou me fosse antipático. Isso no próprio interesse do paciente, pois num caso assim, estou certo de que o meu trabalho não seria bem feito. Todos temos as nossas limitações pessoais, principalmente como terapeutas, que somos sempre, é bom ter isso em mente, né? Diferenças pessoais muito grandes ou incompatibilidade geram resistências exageradas e supérfluas, que nem são justificadas. Na realidade, a controvérsia freudiana não passa de um simples paradigma, um caso entre os muitos tipos de atitudes possíveis. Olha aí, por isso que muitos terapeutas, todo terapeuta deveria estar fazendo análise, porque para ver essas limitações. Essa questão constitui minha grande preocupação durante muito tempo. Finalmente, fundamentado em muitas observações e experiências, cheguei a apresentar dois tipos básicos de comportamento ou de atitude, ou seja, a introversão e a extroversão. A primeira atitude, quando é normal, é caracterizada por um ser hesitante, reflexivo, retraído, que não se abre com facilidade, que se assusta com os objetos e sempre está um pouco na defensiva, gostando de se proteger por trás do escudo de uma observação desconfiada. A segunda, quando normal, é caracterizada por um ser afável, aparentemente aberto, de boa vontade, que se adapta bem a qualquer situação, se relaciona facilmente com as pessoas e, não raro, se lança despreocupado e confiante em situações desconhecidas, sem levar em conta a eventualidade de certos riscos. É evidente que no primeiro caso é o sujeito quem decide, no segundo, o objeto. Naturalmente, esses traços não passam de um esboço rudimentar de dois tipos. Empiricamente, essas duas atitudes raramente são observadas em seu estado puro. Mais adiante, voltarei ao assunto. Muitas vezes não é fácil determinar o tipo, porque há inúmeras variações e possibilidades de compensação. Além das oscilações individuais, as variações podem ser determinadas por predominância de uma das funções da consciência, como o pensamento, o sentimento, o que imprime um caráter especial na atitude básica. As frequentes compensações que o tipo básico apresenta provêm, em geral, dos ensinamentos da vida. Aprendemos, às vezes, depois de muito sofrer, que nem sempre podemos soltar as rédeas do nosso ser. Em outros casos, indivíduos neuróticos, por exemplo, muitas vezes não se sabe se estamos diante de uma atitude consciente ou inconsciente, uma vez que, devido à dissociação da personalidade, ora aparece uma metade, ora outra, confundido o nosso julgamento. Por essa mesma razão, é tão difícil conviver com pessoas neuróticas. As enormes diferenças entre os tipos efetivamente existentes, descrevi 8 grupos distintos no livro que acabo de citar. Que livro que eles estão falando aqui? Espera aí. Tipos de Psicologia, de 1950, obras completas do próprio Jung. Possibilitaram-me a compreensão das duas teorias controvertidas sobre a neurose como manifestação dos tipos antagônicos. Bom, pessoal, querem dar. Já deu a nossa hora, tá, pessoal?
Já deu nossa hora. Vai ficar para a próxima semana que vem, tá bom? Vou só parar a gravação aqui um momentinho. Parando a gravação.